E o Agricultura BR agora conversa com Eduardo Carvalhais, ele que é diretor do Escritório Carvalhais, um dos mais tradicionais, importantes escritórios do país, que fala sobre cafeicultura. E para falar a respeito deste assunto, para falar a respeito do que acontece na operação em Nova York, os preços pagos ao cafeicultor brasileiro, precisamos falar também a respeito das expectativas, o que pode acontecer dessa cafeicultura nacional ou não. Então, converso agora com o Eduardo. Eduardo, um prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Temos hoje cenários que estão sendo construídos, que estão sendo falados, mas é muito difícil prever o que pode acontecer com a cafeicultura nacional. Temos aí dificuldades para o cafeicultor brasileiro. O que vem acontecendo no mercado, Eduardo? Olha, como você falou, é muito difícil de se enxergar qualquer coisa. O primeiro, nós temos que frisar que nós continuamos sendo, de longe, o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo e o segundo maior consumidor. E que o negócio café em si no mundo nunca foi tão bem, está numa fase espetacular. O consumo cresce no mundo todo e aqui no Brasil também. Você veja, o ano passado, com a maior crise de nossa história, crise econômica, o consumo de café não caiu, mostrando como o brasileiro e o café tem tudo a ver, inclusive culturalmente. E o que tem acontecido é um problema de preço de café e mudanças tecnológicas, mudanças no modo de operar, uma grande liquidez fora do Brasil em dinheiro, que fez se formarem novos grupos de investimento em bolsa. Tudo isso vem atrapalhando o negócio de café com essas mudanças que estão acontecendo não só no nosso negócio, como em outros, né? E tem deixado o cafeicultor brasileiro bastante desorientado. Ele passou por 3 anos seguidos de seca, de problemas climáticos, agora também com problemas com praga, com a broca. Foi proibido o defensivo que dava muito resultado aqui no Brasil, o Indossulfan, e os novos defensivos não têm se mostrado tão eficientes no combate à broca, além de serem mais caros. Eduardo, hoje nós temos aí a situação, primeiro, das pragas que atingem a lavoura, que atingem o cafeicultor. Temos os fatores climáticos também, que afetam também as estimativas, afetam também a confirmação ou não de florada de café. E essas situações que hoje existem, elas deveriam prevalecer como positivo, pelo menos para preço, né, de café. Entretanto, Nova York faz sinalizações distintas daquilo que pelo menos é a expectativa do cafeicultor. Hoje, Nova York ainda tem que ser considerado, precisa ser considerado como o fator predominante, parâmetro principal para os negócios com café no Brasil, para o café arábica? O Nova York, há mais de 100 anos, vamos dizer, onde é o formador do preço de mercado de café arábica, e dali é que vem uma base de preço do mercado físico. Com todas essas mudanças que houveram no mundo, nós consideramos que ultimamente, como referência para os preços do físico, ele começa a ficar defasado. Mas a verdade é que é fácil de se falar isso e muito difícil de mudar. Hoje, quem domina na Bolsa de Nova York são grandes fundos de investimento, que cresceram muito, principalmente a partir da crise que houve no mundo em 2008, quando tanto os Estados Unidos como a Europa emitiram muito dinheiro. Esses grupos cresceram e eles operam com muita rapidez. Você junta isso com os avanços tecnológicos em informação, os avanços na comunicação, na informática, e hoje esses fundos operam com jovens saídos das melhores universidades americanas, que usam computadores de última geração, com programa de última geração, já com começo de inteligência artificial, com algoritmos, e eles entram e saem dos contratos com muita rapidez, e sempre olhando o resultado para aquele fundo no final do mês, ou no máximo no final de 2 ou 3 meses. Agora, nós já do mercado físico precisamos olhar anos à frente. O café é uma planta perene, e o cafeicultor tem que tomar decisões se vai plantar café, se vai erradicar, como é que ele vai cuidar, que vão refletir no bolso dele durante anos. Essa diferença tem dificultado muito o trabalho da produção de café. O Brasil evoluiu muito nos últimos 30 anos em produtividade, em qualidade. Nós também já somos os maiores exportadores do mundo de café arábica de qualidade. O nosso café é reconhecido no mundo todo. Não há praticamente blends de café no mundo que não tenha no meio um pouco de café brasileiro. Nós temos que lembrar que 1/3 do café bebido no mundo é brasileiro. Eduardo, quando nós falamos de uma cadeia produtiva,
nós sempre pensamos da seguinte maneira, que temos aí setores, né, elos da cadeia produtiva, que têm riscos maiores ou riscos menores. Normalmente, em qualquer tipo de negócio, quem tem o maior risco, normalmente tende a ter a maior rentabilidade. No caso da produção rural, não é só com cafeicultor, né, vale dizer, isso com outros produtores rurais também, no caso do cafeicultor especificamente, é aquele que ganha menos. Se nós pensarmos como que o varejo tem faturado, como que a indústria tem faturado, o produtor rural é aquele que ganha menos. Hoje, algum tipo de cenário, ou pelo menos visão, que possa trazer uma alternativa para que o produtor tenha um incentivo melhor, principalmente nesse preço pago ao café? Olha, no curto prazo é muito difícil de enxergar isso. Realmente o cafeicultor é o que acaba ficando com riscos maiores. O risco de frio, de seca, de pragas. E ele vem fazendo a lição de casa, como eu disse, aumentando a produtividade por hectare, melhorando a qualidade, cuidando do meio ambiente. As leis ambientais brasileiras são das mais rígidas do mundo. As leis trabalhistas brasileiras são muito rígidas. E o cafeicultor cuida disso tudo. Mas no final, o que sobra na mão dele sempre é aquele mínimo necessário para que ele sobreviva. Os lucros são pequenos, somente para o cafeicultor médio, pequeno e médio, só os muito grandes que acabam tendo economia de escala. Né? E não se vê como acabar com essa diferença no curto prazo, porque a Bolsa de Nova York, como eu disse, ela é a referência para os preços do café há mais de 100 anos e não se muda isso do dia para a noite. Gostaríamos que nós tivéssemos lideranças no Brasil, um Ministério da Agricultura bastante focado nisso e também que nós nos uníssemos com os outros países produtores para estudar o que fazer. É fácil de constatar que as cotações de Nova York não refletem mais o mercado físico, mas é muito difícil de indicar qual seria o novo caminho. Agora, nós precisamos começar a trabalhar nisso. Agora, em termos desta safra, da próxima safra, eu não vejo condições de que se mude isso, que o referencial deixe de ser a Bolsa de Nova York. Agora, aos poucos o pessoal vai se conscientizando que não tem café sobrando no Brasil. Nós, pela primeira vez na nossa história, uma longa história como produtores e exportadores de café, estamos sem estoques oficiais, estoques governamentais. Os estoques na mão dos produtores, os estoques de outras safras, é muito baixo também. E então o Brasil, como eu disse, é o maior produtor, é o maior exportador, o segundo consumidor, ele vai ter que abastecer todos os clientes dele fora do Brasil e dentro do Brasil com o café da safra. Como nós temos enfrentado muitos problemas climáticos, o clima se mostra cada vez mais incerto, às vezes é chuva demais, outras vezes, nos últimos 3 anos, chuva de menos, o problema de frio tem diminuído, problema de temperaturas mais altas nas regiões produtoras de café, tudo isso tem feito com que as nossas safras sejam muito irregulares. Isso parece que vai continuar. Agora, fora do Brasil, esses operadores não acreditam, acho que nós estamos blefando. Ainda mais agora, com tudo que aconteceu na política no Brasil, nessa parte de corrupção, a nossa imagem está péssima. E muita gente lá fora acha que nós estamos blefando quando nós falamos que não temos café. Só o tempo vai mostrar que o cafeicultor tem razão, porque a safra não foi tão grande assim. O outro problema que nós temos também é com isso, com estimativas de safra. Esse é um problema eterno aqui no Brasil. Os números de cada safra são muito discutidos. Né? Os números da Conab sempre são contestados. E por quê? Porque o Brasil, como grande produtor, qualquer 10% de diferença na produção é muito café em relação ao mundo. 10% de uma safra brasileira é mais do que produz qualquer um, ou quase todos os produtores da América, cada um dos produtores da América Central. Portanto, todas as estimativas de safra do Brasil são muito discutidas. No momento, há uma divergência entre o que nós falamos que tem de café nesta safra e na próxima. Os primeiros números começam a sair agora, muito cedo, nós não temos nem certeza de qual foi essa safra que nós acabamos de colher, qual o tamanho dela, quanto mais saber o que vai acontecer na próxima safra. Ela é de ciclo alto, a próxima safra, mas nós já tivemos essa seca que só terminou nesse último fim de semana. As floradas estão abrindo, nós temos que ver se essas chuvas continuam daqui até novembro, e depois de janeiro, fevereiro, para que os frutos cresçam. Só aí nós vamos ter uma ideia do tamanho dessa safra. Mas seja ela o tamanho que for, ela vai ser apenas o suficiente para que a gente exporte uma 33 a 35 milhões de sacas e consuma 20 a 21. Portanto, a próxima safra, mesmo que o clima corra bem, ela vai estar no limite para nossas necessidades. Aí, de novo, em 2019, vai ser ano de safra baixa.
portanto, a situação de café não vai ser confortável no fornecimento no Brasil nesses próximos 2 anos, pelo menos. Eduardo, então assim, hoje podemos resumir assim que nós temos um ajuste entre oferta e demanda de café no cenário, principalmente brasileiro, que é o maior produtor e exportador de café arábica, principalmente, né, que nós estamos focando mais neste assunto, o que deveria trazer uma regularidade melhor nessa relação de preço. Tem algo que a gente sempre fala aqui no canal do Boi em relação aos números quando são do governo. Pode ser da Conab, pode ser do Departamento de Agricultura norte-americano, pode ser de onde for. Precisa sempre ter muita atenção com esse tipo de número. Mas no caso do café, até as iniciativas privadas, né, as consultorias privadas, quando divulgam números, eles ficam muitas vezes diferentes uns dos outros, né, o que acaba trazendo interpretações distintas. Né, e qualquer informação como essa acaba impactando em negócios no mercado futuro de Nova York, não é isso? Vamos dizer, esses números que são lançados no mercado acabam mexendo muitas vezes com as cotações no curto prazo. E, como eu disse, como existe o interesse do cafeicultor sempre é a longo prazo, mas quem opera na compra e venda, principalmente quem opera com papel na Bolsa de Nova York, às vezes um dia que você consiga jogar os preços para cima é o suficiente para se fixar preços para que lá esses fundos entrem e saiam de contratos nesse jogo de curto prazo. E o cafeicultor isso desorienta muito. Por exemplo, agora só foi chover que voltaram a falar em safra de 60 milhões no ano que vem no Brasil. Os agrônomos todos falam que não existe a menor possibilidade disso. Né? Teria que chover muito, muito bem para que a safra fosse maior que a desse ano. Imagino que vai ser maior que a desse ano. Mas, como eu disse, ela vai ficar ali no limite. Mas os números são jogados para cima justamente para ver se pressionam os preços e eles consigam comprar a safra atual pelo preço que seria a safra do ano que vem, se fosse uma safra muito grande. Eu diria que mesmo 60 milhões de sacas, se viéssemos a produzir, desde que o governo tivesse uma política de refazer parte do estoque dele que está zerado, esse café seria fácil tirar alguns milhões de sacas, aí 4, 5 milhões de sacas do mercado, e sustentar um preço bom para o cafeicultor e começar a refazer um estoque de segurança na mão do governo. Mas no momento, com esses problemas políticos, problemas econômicos, muito difícil enxergar que o governo vai ter cabeça para programar uma intervenção desse tipo no mercado. Portanto, mesmo que venha a ser necessário, isso só se o tempo corresse muito bem, se as condições fossem ideais, que parece que não vão ser, é que nós precisaríamos de alguma intervenção. E é difícil enxergar isso no momento. Você tem que lembrar que quando nós estivermos colhendo a safra do ano que vem, nós vamos estar em cima das eleições, e uma eleição que vai ser muito disputada. E duvido que tenha alguém olhando para o café no governo federal nessa hora. Eduardo, para encerrar a nossa entrevista, para o produtor rural que está fazendo a comercialização, está trabalhando na lavoura, e a comercialização de café, inclusive, é lenta, né, por conta dessa insatisfação até com o preço. O que você diria, né, aconselharia esse produtor em termos dos seus negócios para a comercialização? Bom, ele já vem fazendo. Aliás, uma das vantagens do cafeicultor brasileiro é que ele nunca vende a safra dele logo após a colheita. Se isso acontecesse, a pressão em cima do mercado ia ser enorme. A cafeicultura brasileira tem essa tradição de vender a safra ao longo dos 12 meses. E é isso que dá alguma sustentação ao preço. Ele deve vender aos poucos a safra que ele colheu, sempre olhando os preços, vender numa semana que os preços estejam em alta, mas não deixar primeiro para vender tudo de uma vez só, na véspera de precisar o dinheiro, que ele pode ter o azar de ser uma semana de baixa em café. Não dá para enxergar a evolução dos preços, como é que vão ser. Fica muito difícil saber se eles vão conseguir pressionar para baixo, não tem lógica, como eu disse, como nós estamos sem estoque, que eles consigam pressionar os preços ainda mais para baixo, mas tem gente lá em Nova York que aposta que vai conseguir. Isso é um jogo, porque eles jogam sempre no curto prazo. Enquanto, como eu disse, o cafeicultor agora está preocupado em vender essa safra bem, para com isso poder comprar fertilizantes defensivos, para que a próxima safra dele seja melhor. Ele tem que pensar se vale a pena plantar mais um pouco de café ou não, né? Se vale a pena investir em novos equipamentos. Tudo sobe, os fertilizantes defensivos, ele precisa usar muito, já que as plantas estão muito fracas no momento depois dessa seca toda, e não é uma seca só de agora. São 3 anos que nós temos tido problemas seguidos de falta de água nos cafezais. Então as plantas, mesmo com essa chuva, estão fracas. Se o cafeicultor não adubar
exatamente como os agrônomos indicam, se não colocar os defensivos na hora certa, ele pode ter uma infestação de pragas que atrapalhe mais ainda a produção dele o ano que vem. Subiu o preço do combustível, e nós estamos tendo que pagar muito caro para cobrir aquele rombo que existe na Petrobras. O governo agora, por causa da seca, já está anunciando que os preços da energia vão ter que subir, quer dizer, tudo são custos mais altos. E, ao mesmo tempo, ele vê essa pressão em cima do preço de café que ele tem que vender. Por isso que ele fica desorientado, não sabe exatamente o que tem que fazer. O melhor é ir vendendo aos poucos, como ele já vem fazendo. Tá certo, Eduardo Carvalhais, é sempre um prazer falar com o senhor aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Tá bem? Obrigado pela participação. Eu conversei com Eduardo Carvalhais, analista do mercado de café. Fez aí um comentário geral sobre vários fatores que influenciam, impactam diretamente na cadeia produtiva. Você pode acompanhar essa entrevista, você acabou de vê-la aqui no Agricultura BR, você pode revê-la também na internet.